Bem-vindos a mais uma edição. Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, se tem uma coisa que os geeks adoram, são filmes, séries com a temática medieval, com a temática da fantasia. E hoje eu vou trazer para vocês uma análise de um filme que acabou de sair na Netflix, que vai agradar muito aos fãs de uma boa história medieval. E melhor do que isso, o filme é bem interessante e traz pra gente uma história real que acho que quase ninguém conhece. Hoje vamos falar um pouquinho sobre medieval. Galera, que filme é esse? Qual que é a história do filme? O filme ele se passa na Europa, basicamente o que hoje seria considerado a Hungria, após a morte do rei da Boêmia e do imperador Carlos IV, parte da Europa afunda no caos envolta a guerra, praga e fome. E a Igreja Católica também mergulha no caos, elegendo dois papas, um em Roma e um sob a proteção do rei da França. E acredita-se que apenas com a coroação de um novo imperador, o Estado de Direito pode ser restabelecido ali no centro da Europa. Porém, Venceslau IV, filho de Carlos IV, que era o antigo imperador romano, que foi escolhido para o cargo, está afogado em dívidas. Ele apenas pode ser coroado em Roma para receber a coroa da mão do Papa. Porém, para chegar lá, ele precisa de dinheiro e precisa do apoio de outros nobres. Mas outras forças tramam para que isso não aconteça. E aí começa uma história, e aí que começa a desenrolar essa trama desse filme. Galera, o que eu li aqui para vocês é literalmente a sinopse do filme, do que acontece. Mas a história realmente nem tá na sinopse, porque a história conta a trajetória do herói nacional da Hungria e um dos maiores comandantes militares de todos os tempos, que ninguém nunca ouviu falar, Jan Žižka. Para ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar dele. Quando eu era adolescente, eu adorava estudar história, principalmente da Segunda Guerra Mundial, guerras medievais, e nunca tinha ouvido falar de Jan Žižka. Por que ele é tão importante? Basicamente, ele foi um general que participou de várias batalhas, Galera, depois que terminou o filme e eu fui ler a história do cara, é impressionante. Ele deve ter participado de umas 10 guerras, umas 5 guerras civis e nunca foi derrotado. E mais do que isso, ele que praticamente inventou o conceito do tanque, inventou o conceito da artilharia móvel, de você usar os canhões, movimentar os canhões durante o combate para você tirar o máximo proveito disso. O cara era um general, era um comandante genial. E galera, hoje eu quero falar com vocês sobre um novo MMO que está sendo lançado aqui no Brasil para os jogadores brasileiros, que é o Royal Quest. É um MMO free to play, totalmente localizado, totalmente português para os jogadores brasileiros. É um MMO isométrico, que a câmera fica por cima, que tem dungeon, tem PVP, tem arena, tem battleground, tem até batalha por castelo. Você vai poder controlar um castelo com o seu clã, com a sua guilda e invadir os castelos dos seus inimigos. E o jogo ele está em Closed Beta e você pode ganhar 2 chaves do Closed Beta do Royal Quest. O que você vai ter que fazer? O link está aqui embaixo, você vai criar sua conta no jogo e depois vai criar no link do sorteio para você se cadastrar. Galera, aproveite, jogo free to play que está ajudando aqui o Codex, então faça o cadastro porque você me ajuda e eu ajudo a vocês a conhecer novos MMOs totalmente grátis, de ótima qualidade aqui no canal. Então clica no link aqui embaixo, faz o cadastro e participa do sorteio do Royal Quest. E aproveita, porque os pacotes estão com 50% de desconto. Se você gostar, você ainda vai economizar metade do preço nos pacotes de fundadores, Starter Edition do Royal Quest. Link está aqui embaixo. Valeu, galera! Mas esse filme especificamente, ele vai contar a história de Jan Žižka quando ele era mais jovem, quando ele era mercenário. Antes da gente entrar aqui nos meandros da história, e não se preocupa que eu não vou falar spoilers, não vou falar como é que termina o filme, não se preocupa com nada disso, tá?
Nesse filme, ele vai contar o início, quando ele começou a sua jornada como comandante. O filme, ele é bem interessante, ele é divertido, mas tem alguns problemas. O principal problema, para mim, em relação ao filme, é que ele foi feito, essa produção é uma produção tcheca, na verdade é o filme mais caro da história já feito na República Tcheca, só que ele foi feito basicamente para o público tcheco. O que eu quero dizer com isso? Ele foi feito para as pessoas que já conhecem a história. Basicamente, aqui a gente tem duas tramas acontecendo muito importantes. Você tem a trama da sucessão do Império, não só da Boêmia. A Boêmia era um dos reinos que ficava ali no centro da Europa, né, onde se desenrola a trama, e quando morreu o grande imperador romano que comandava tudo aquilo, começou meio que essa guerra civil para ver quem ia se tornar o próximo imperador, né? E ao mesmo tempo você também tem a questão religiosa, que é muito importante com a própria história de Jan Žižka. Por quê? Ali eles acabaram formando um movimento de dissidência da Igreja Católica. Quando começou essa questão da Revolução Protestante, eles criaram seu próprio movimento, Hussenitas, e o Jan Žižka foi o líder, comandante militar, não o líder do movimento, mas ele foi o comandante militar, porque até o Papa chegou um momento, eles comandou uma cruzada, que vieram guerreiros de toda a Europa católicos lutar contra eles, e os Hussenitas, liderados por Jan Žižka, com muito menos homens, conseguiram ganhar todas as batalhas. Como? Ele criou o que foi? Ele pegou as carroças e transformou as carroças no conceito de um tanque. Então ele pegava a carroça, reforçava as carroças, carroça mesmo de cavalo, reforçava, colocava os canhões, colocava os caras com arco e crossbow, né? Botava o pessoal lá em cima e conseguia repelir o ataque de forças muito mais poderosas. Isso é a parte religiosa. No filme, como é o início, a gente vê o início dessa revolução religiosa e também o início dessa guerra civil. Mas fica muito assim no segundo plano, você não entende direito. Você só vai entender quando depois você vai correr um pouquinho mais, quando você vai ler um pouquinho mais sobre a história fora do filme. Essa questão também da genialidade do comandante militar, das táticas ortodoxas que ele criou, porque ninguém imaginava usar. Ele foi um dos primeiros a usar a arma de fogo realmente no combate, porque naquela época já existiam armas de fogo, mas você não usava porque teoricamente elas não eram tão efetivas para uma batalha. Ele foi o primeiro a realmente ver o potencial e utilizar. O filme, ele não mostra também isso, fica meio que subjetivo. O filme foca mais na história dele, quando ele ainda era um mercenário, antes de se tornar realmente um comandante dessa revolução. E nesse ponto ele peca um pouco. Talvez porque essa aqui seja a primeira parte, não sei se eles vão querer fazer a segunda, a terceira parte, mas fica meio... Se você não corre atrás da história, você não entende realmente o que acontece, e isso tira alguns pontos realmente do filme. A interpretação do Ben Foster, que é o mesmo que fez o Medivh no filme do Warcraft, literalmente, para mim, ele faz a mesma interpretação. Aquele cara sisudo, que não fala quase nada, mas é muito sério, sabe? É igualzinho o Medivh. Eu não sei se essa foi a interpretação que o diretor passou para ele, ou se o Ben Foster só interpreta assim. Eu acho que não, porque ele já fez outros filmes que não era o sisudo, que não fala nada, mas é muito sério e trabalha para conseguir aquilo que quer. Não sei se foi realmente isso. Eu acho que não. Acho que foi uma questão de direção, realmente. O filme, ele tem muitas batalhas. As batalhas são muito violentas, como eram as batalhas daquela época. Então, nesse aspecto, é até interessante de não ter aquelas batalhas que a gente vê nos filmes medievais que praticamente não acontece nada, ninguém morre. É tudo, dá licença, eu vou te matar aqui. Coitadinho, né? Porém, as batalhas também, né? Até pela falta de dinheiro. Você acabou de falar que foi o maior orçamento da República Tcheca. O maior orçamento da República Tcheca não chega nem aos pés de um filme para TV de Hollywood. Infelizmente, é assim que funciona. Mesma coisa aqui no Brasil. Talvez por questões de limitação, as batalhas, elas são cheias de cortes. E eu, particularmente, não gosto quando você tem uma cena de luta que é cheia de cortes, que você não entende o que está acontecendo. Que o cara vai... Isso, na verdade, é uma técnica usada para você mostrar o movimento, mostrar a velocidade, mostrar a ação, mas você acaba tornando tudo muito caótico. Que o cara, ele pega a espada, na hora que vai bater, ele corta a câmera pro outro lado, porque você não vê batendo mesmo. Então, se errar, como vai errar, obviamente,
você não consegue ver, aí depois já corta pro outro. Você vai cortando a cena o tempo inteiro para que você não veja exatamente o que está acontecendo. Fica caótico, o que faz sentido que a batalha é caótica, mas você não tem aquela dança de uma boa luta, bem coreografada, muito bem feita. Mas nesse ponto não são ruins, até que são bem interessantes. A trama, eu não consegui descobrir se a trama da princesa, ela não é a princesa, da protagonista feminina realmente existiu. Aquilo eu não consegui confirmar. Se alguém conseguir confirmar, escreve aqui embaixo só para saber se aquilo ali foi colocado para a história, se aquilo ali realmente aconteceu. Beleza? Galera, se você é o melhor filme medieval que saiu no ano, não sei, não lembro de outro filme medieval aqui de cabeça. Mas, para quem gosta de temáticas medieval, fantasia de uma maneira geral, capa e espada, espadas, é um filme bem agradável, é um filme divertido, é um filme que não tem muita... É estranho falar isso, porque tem muita história se passando por trás, só que a história é literalmente subjetiva, a história é a parte secundária. O importante é o Jan Žižka e ele metendo a porrada em todo mundo. Então não tem uma história muito complexa, não tem momentos de muito descanso que nada acontece, muito diálogo, não. É um filme ação, 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 e é bem divertido. É um bom passatempo se você está procurando um filme medieval, um filme de ação, um filme de aventura. Medieval já está no Netflix. Nota final, uma nota 7 para Medieval da Netflix. E para completar, galera, eu quero muito saber o que vocês acharam do filme. Vocês sabiam que tinha esse filme? Vocês já assistiram? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês gostaram do filme e acharam a história dele interessante? Também correram para saber um pouquinho mais sobre a história do Jan Žižka? Vocês não gostaram? Por que vocês gostaram? Por que vocês não gostaram? Vocês gostariam de ver uma continuação sobre ele lutando nas cruzadas, ele vencendo essas forças, mostrando esse lado mais de comandante, de gênio militar, que a gente não viu muito nesse filme? Gostariam de ver ou não gostariam? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe um comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir.